Olá, meus amados e amadas irmãs. Hoje venho aqui para falar de uma grande santa da Igreja Católica, Santa Rita de Cássia. Quem não conhece Santa Rita de Cássia? Santa Rita de Cássia é uma das santas mais conhecidas da Igreja Católica, uma das santas com mais devotos. E hoje, dia 22 de maio, é o dia dedicado a Santa Rita de Cássia. E neste vídeo nós vamos fazer uma reflexão sobre a vida de Santa Rita de Cássia. É a segunda vez que eu gravo um vídeo aqui para este canal falando sobre Santa Rita de Cássia. Vou deixar aqui na descrição para vocês o vídeo em que eu rezo um terço em honra a Santa Rita de Cássia. Este terço ele pode ser rezado durante 22 dias. Um belíssimo terço que eu convido você a rezar em honra a Santa Rita de Cássia. E hoje, para essa reflexão, eu vou utilizar dois livros da minha biblioteca católica. Este livro que fala sobre a vida de Santa Rita de Cássia, que foi escrito pelo padre José Rodrigues. E também este outro livro que fala sobre os santos casados. Aqui nós temos a história de vários santos casados. Dentre esses santos, Santa Rita de Cássia, que também viveu a vida matrimonial. E eu vou contar hoje aqui um pouquinho sobre isso para vocês. Já pedimos então a intercessão de Santa Rita de Cássia, que está aqui do meu lado, para que esse vídeo alcance muitas pessoas, principalmente as pessoas que ainda não conhecem Santa Rita de Cássia. Ela que é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, que através desse vídeo, da reflexão que será feita aqui com você hoje, muitas pessoas conheçam mais sobre a vida de Santa Rita de Cássia e se tornem seus devotos. Vamos iniciar então essa reflexão? Vamos falar sobre a gravidez desta menina, Rita, que na verdade se chamava Margarida. A mãe de Rita, os pais de Rita, eles já eram casados há muito tempo e ainda não tinham filhos. Já estavam na velhice e ainda com fé e esperança de que teriam filhos. E já bem idosa, a sua mãe, a amada, ela ainda tinha no seu coração o desejo da maternidade e continuava rezando e pedindo a Deus essa graça. Ela já estava idosa e, portanto, nós sabemos que, segundo a ciência, a medicina, uma mulher idosa, ela já está infértil. Porém, nós vemos aqui neste livro que Amada, a mãe de Rita, ela teve uma visão na qual o Senhor lhe revelou que ela havia de ser mãe de uma menina tão extraordinária que, com o brilho de suas virtudes e prodígios, deveria ser não só precioso ornato de sua família e de sua pátria, como também de fama universal no mundo cristão. Então, a mãe de Rita teve uma visão onde o Senhor disse isso a ela, que ela seria mãe de uma menina extraordinária. Lembrando que a Amada já era, então, uma mulher idosa. E eles continuavam, então, rezando
o pai e a mãe de Rita, a sua mãe Amada, o seu pai Antônio, e iam se passando os anos, a esperança de ter um filho ia diminuindo, quando Amada começou a sentir em si algo estranho que não sabia explicar. Ela já estava se sentindo mãe, mas, julgando ser a vítima de uma ilusão, cheia de dúvidas, correu a prostrar-se aos pés de Jesus crucificado, orando devotamente. E foi aí então que o Senhor confirmou a ela que ela estava grávida, que daria à luz a uma menina que chamaria Rita, a qual consolaria a velhice de seus pais. Então, neste momento, já acontece ali um milagre, porque a mãe de Rita, já idosa, engravidou. Então, nós começamos a perceber que a história de Rita, hoje Santa Rita de Cássia, essa grande santa, já começa cheia de milagres, né? A gente já percebe que essa menina é uma menina diferente. Na noite de 22 de maio de 1381, nasceu Rita, no pequeno povoado de Rocaporena, na Itália. Interessante que Rita nasceu no dia 22 de maio, o mesmo dia em que ela veio a falecer. Olha só que interessante isso, né? Mais uma coisa interessante na vida de Santa Rita de Cássia. E esse livro ele nos dá uma reflexão muito bonita sobre isso, né? Nasceu, pois, Rita no mesmo mês e dia do seu trânsito glorioso ao céu, ou seja, no dia em que ela morreu. E como a igreja chama a morte dos santos de nascimento, você sabia disso? Que o dia da morte do santo é o dia do seu nascimento para o céu. Por isso que quando nós comemoramos o dia de um santo, é sempre no dia em que ele faleceu. Porque a igreja considera que este dia é o dia em que este homem, esta mulher, nasceu para o céu. Então, Rita, que nasceu no dia 22 de maio, também nasceu para o céu no dia 22 de maio. Então, a igreja chama a morte dos santos de nascimento, porque então é que nascem para a verdadeira vida. E aí a gente percebe a coincidência, né, no caso de Santa Rita. E aí a gente percebe o quê? Que antes que para as lutas da terra, Rita já nascia para o céu. Olha que bonita essa reflexão, porque nós vamos ver que a vida de Santa Rita foi marcada por muita luta, por muitos sofrimentos. Rita, ela foi batizada depois de 4 dias do seu nascimento. Então, bem cedo, né, a família já quis batizar a menina. E tem um fato interessante, mais um fato interessante na vida de Santa Rita, ainda quando ela era um bebê, logo depois do seu batizado. Com 5 dias de vida, né, logo depois que ela foi batizada, um enxame de abelhas brancas apareceu de improviso voando em roda do berço de Rita, como que brincando, né, ao redor ali da menina. Pareciam querer pousar sobre a boca entreaberta da menina. E o bonito ali dessa cena, né, é que quem vê isso acontecendo fica impressionado como essas abelhas, elas ficavam ali ao redor de Rita e não lhe causavam nenhum mal. Isso já mostrava ali, né, como que essa menina tinha algo diferente mesmo, algo de extraordinário, como disse o Senhor
a sua mãe, muito antes dela engravidar. E esse livro, ele também traz uma informação que eu achei maravilhosa, né? O prodígio das abelhas, dessas abelhas que ficavam ali ao redor de Rita ainda quando era um bebê, não deve confundir-se com aquele outro também das abelhas que apareceram em sua morte sobre o sepulcro e na cela que em vida ocupou a santa. Milagre não menos importante do que este primeiro. Porque quando Rita morre, também aparecem abelhas ao redor do seu sepulcro. Então esse episódio ele volta a acontecer quando ela está no seu sepulcro, né? E aí é interessante porque na Itália, né, neste lugar onde morou Rita, onde ela esteve na vida religiosa, né? Porque eu vou falar aqui a vida de Santa Rita, eu vou contar a vida de Santa Rita aqui para vocês e para quem ainda não conhece, né? Rita, ela foi casada, ficou viúva e depois ela seguiu a vida religiosa. E neste convento onde ela viveu, até hoje aparecem abelhas que são consideradas abelhas da santa. E é interessante que este livro aqui ele nos conta que todo ano, na Semana Santa, abelhas aparecem no convento onde viveu Rita. No muro do convento, elas ficam ali, elas se instalam ali no muro do convento, sempre, todos os anos, durante a Semana Santa. E elas chegam ali na Semana Santa e vão embora no dia 22 de maio, dia de morte de Santa Rita. Então, todos os anos acontecem esses episódios. E eles já tentaram, né, fechar ali os buracos, os lugares onde essas abelhas costumam ficar, mas todos os anos elas voltam e ficam ali no mesmo lugar. Então a gente percebe, né, algo de diferente, né? Isso sempre acontecendo todos os anos. E Rita, né, desde muito jovem, desde muito nova, ela buscou a vida religiosa, né? Santa Rita, ela sempre quis seguir a vida religiosa. Esse era o desejo do coração de Santa Rita. Porém, os pais queriam que ela se casasse, né? Então, e aí eu vou pegar esse livro aqui, que é o livro dos Santos Casados, que relata mais sobre esse momento da vida de Santa Rita, né? Ela então esperava viver a vida religiosa, né? E quando ela começa a falar sobre esse desejo de seguir a vocação religiosa, os pais eles ficam um pouco decepcionados, né? Porque eles pensam que Rita, seguindo essa vocação religiosa, ela iria abandoná-los, né? Ela era a filha única, eles já estavam na velhice, bem idosos. Então, os pais de Rita gostariam que ela seguisse a vida matrimonial, que ela se casasse. Naquela época, sabemos que era muito comum, né, de os pais, as famílias escolherem o marido, a esposa. E foi assim que aconteceu com Rita, né? Quem escolheu o marido de Rita foi a sua família, os seus pais. Os seus pais, eles já conheciam um rapaz que era muito bondoso, né? Eles já conheciam a vida desse rapaz e então eles disseram, né, que gostariam que Rita se casasse com ele. Eles não gostariam que ela seguisse a vida religiosa. E Rita sofreu muito com isso, porque o seu coração sempre, né,
teve esse desejo de vida religiosa, de seguir a Cristo na vocação religiosa. E ela foi até pedir conselhos a um sacerdote que disse a ela que ela deveria ser obediente aos pais. Então, por obediência aos pais, ela aceita esse casamento, né? E mal sabia Rita, né, e até mesmo os seus pais, que ela iria sofrer muito neste casamento. Seu marido, né, era um homem difícil, violento, envolvido com algumas coisas erradas, e isso fez o coração de Rita sofrer muito. No início, né, do casamento, esse casal ainda vivia bem, Rita ainda tinha paz, mas com o tempo as coisas foram ficando diferentes. Ela começou a perceber uma diferença no seu esposo, né? Ela começou a perceber que ele estava saindo muito, voltava sempre embriagado, violento. Dependendo do que Rita fizesse ou falasse, né, ele logo já perdia a paciência com ela, então ela passou a tomar muito cuidado com o que fazia, com o que falava, para não aborrecê-lo, porque ela passou a perceber que ele estava diferente, que ele sempre chegava violento, sempre que saía ele voltava violento, às vezes até dormia fora de casa, e ele estava envolvido em vícios, jogos, bebida. E Rita começa a rezar pela conversão do esposo. Então, ela sofria muito com este casamento e rezava para que o marido mudasse. Então, ela foi tentando vencer esse casamento difícil através da oração. Então, a gente percebe na vida de Santa Rita um grande exemplo de uma esposa virtuosa, né? De uma esposa que reza pelo esposo, de uma esposa, né, que busca ali, mesmo no desprezo, mesmo na humilhação do seu esposo, a salvação dele. É isso que Rita desejava. Rita queria ver o seu esposo fora daquela vida de vício, daquela vida que poderia levá-lo a perder a salvação. E muitas das vezes, então, o esposo ele chegava embriagado em casa, violento, e Rita estava ali, diante de Jesus crucificado, rezando pelo seu esposo. E depois de tanta oração, Rita alcançou a conversão do seu esposo. O esposo, ao chegar em casa, ele via Rita rezando, e aí olha como é importante esse exemplo que Rita estava dando de amor, de paciência, de sacrifício por esse matrimônio, de fidelidade ao seu esposo, rezando por ele, né? O esposo ele começou a perceber, ele viu que Rita rezava por ele, que mesmo ele desprezando, humilhando, sendo violento com ela retribuía com amor, com oração, com o cuidado, né, do matrimônio. Eles tiveram 2 filhos, então ela era uma esposa que se dedicava a ele, aos filhos. Ele começou a refletir sobre isso, a perceber que ele estava errado, né? Ele tinha uma boa esposa em casa, que se preocupava com ele, que queria vê-lo melhor, que queria vê-lo em uma outra vida. E foi através desse exemplo de Santa Rita, de todas as suas orações, que o seu esposo se converte. Que alegria para Rita! Rita que vinha sofrendo tanto, e o sofrimento ainda não acabou. A gente ainda vai falar de outros momentos que Rita sofreu, mas nesse momento eu acredito que o seu coração se alegrou, né? Porque a paz voltou a reinar naquela casa, porque o esposo mudou de comportamento, abandonou aquela vida,
pediu perdão pelos pecados, ele fez tudo aquilo que Rita queria, tudo aquilo que ela já vinha desejando e pedindo em oração, né? Porém, depois desse momento de alegria, de paz, mesmo com o seu esposo já convertido, ele tinha uma vida que ficou para trás, né? Mas ele ainda tinha resquícios dessa vida. Ainda havia pessoas que eram seus amigos envolvidos ainda com jogos, com bebida, vícios, com muitas coisas erradas, né? E por algum motivo, essas pessoas ainda queriam se vingar do esposo de Rita, ainda queriam causar mal ao esposo de Rita. E foi assim que, em um dia, o esposo de Rita sai de casa e volta morto. Rita recebe a notícia, né, de que o seu esposo ele foi assassinado. E aí, naquele momento, né, Rita se sente perdida, né? Perdeu ali o seu esposo. Ela lutou tanto pela conversão dele, né? Estavam agora vivendo bem, felizes, com uma vida diferente, e acontece isso. E Rita havia acabado de perder também os pais. Então ela se sentiu ali, naquele momento, uma tristeza, né? Solidão no coração, com essa perda, com mais essa perda na sua vida, né? Então ela estava vivendo ali um momento de alegria que passou rapidamente, porque logo veio essa perda. Ela fica então viúva, né? Mas havia ficado junto dela os 2 filhos. Então Rita não estava completamente sozinha. Rita tinha ali os 2 filhos. Filhos que estavam já bem maduros, né? Já sabiam exatamente o que tinha acontecido com o pai. E isso gerou no coração dos filhos de Rita o desejo da vingança, a revolta, a raiva, a ira pelo que fizeram com o seu pai. E foi aí que, para a tristeza do coração de Rita, esses filhos começam a falar em vingança. Eles querem encontrar os homens que mataram seu pai e também matar esse homem, se vingar desses homens, de quem causou mal à família deles. E Rita, imagine o coração dessa mãe, como ficou ao perceber que os filhos tinham esse desejo de vingança. Rita, então, começa a viver uma tristeza, um medo, né, dos filhos saírem de casa e fazerem algo de errado, cometerem algum pecado mortal, né, de tirar a vida de uma pessoa, de se vingar. E Rita, então, fica com medo de perder os filhos para sempre. E aí essa perda que o livro fala aqui, não é perder humanamente falando. Rita tinha total noção, entendimento do que aconteceria com a alma dos seus filhos se eles fizessem o que eles gostariam de fazer. Então, ela fica com o seu coração dilacerado pela dor e com os olhos marejados, de joelhos diante de Jesus crucificado, ela suplica que Jesus então mude a condição de seus filhos, fazendo-lhes esquecer os sentimentos de vingança. E olha o que Rita faz, olha o que essa mãe faz. Ela suplica a Jesus que esse sentimento seja tirado do coração de seus filhos, ou seja, que eles desistam da vingança. Mas se isso não acontecesse, que Jesus os levasse deste mundo, antes de permitir que os seus filhos ofendessem a ele.
Então, olha que coragem de Rita. E, ao mesmo tempo, né, ela mostra a esperança na vida eterna, porque esse pedido a Jesus, ou o Senhor tira esse desejo de vingança do coração dos meus filhos, ou os leve desse mundo. Esse pedido que Rita faz diante de Jesus crucificado é mostrando que ela tinha esperança na vida eterna. Ela sabia que se Jesus levasse os seus filhos naquele momento, eles poderiam se salvar. Mas se Jesus não os levasse e eles continuassem com esse desejo de vingança, ela poderia perdê-los para sempre. Eles iriam perder as suas almas. Nessa oração, Rita chegou ao auge do heroísmo, pois sendo mãe tão amorosa, o medo de perdê-los para sempre se sobrepôs a qualquer outro sentimento humano. Você, mãe, que está aqui acompanhando esse vídeo, imagina, será que no lugar de Rita você faria a mesma coisa? Porque há esse amor de mãe. Como que Rita teve esse desapego neste momento de oração, esse ato heróico de entregar totalmente os seus filhos a Jesus para que eles não se perdessem? E o Senhor misericordioso escutou as preces de Rita. E em menos de 1 ano morreram seus 2 filhos. Antes então que eles fizessem aquilo que eles diziam que queria fazer, que era se vingar dos homens que mataram o seu pai, né? E aí, agora, dessa vez, Rita estava sozinha no mundo, sem os pais, sem esposo e sem filhos. Ela estava então na solidão, né? Mas ela ainda tinha Jesus. Ela ainda tinha Jesus e ainda tinha o desejo de se tornar religiosa. Esse desejo nunca deixou o coração de Rita. Ela seguiu outra vocação, viveu a vida matrimonial, passou, né, por todo esse sofrimento que eu contei aqui para vocês, mas o desejo de ser religiosa, de servir totalmente a Cristo ainda estava dentro do seu coração. E foi aí que Rita começou a bater na porta do convento, pedindo para entrar. Ela queria se tornar religiosa. Então ela pedia autorização no convento. Ela contava toda a sua história, que ela estava sozinha, se tornou viúva, perdeu seus filhos e agora ela gostaria de entrar para a vida religiosa. Porém, Rita foi recusada. Ela não era aceita no convento. Várias vezes ela foi até lá e ela só ouvia não. Mas isso não abalou a esperança de Rita. Cada dia que passava, mais e mais ela desejava estar no convento, desejava viver os últimos anos da sua vida como uma religiosa. Rogava e invocava a proteção dos santos, especialmente os de seus advogados particulares, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Então, esses santos estavam sempre na oração de Rita. Rita estava sempre pedindo a intercessão deles para se tornar religiosa, para conseguir entrar no convento. E aí vai acontecer agora algo impressionante na história de Rita. Achava-se Rita alta noite em sua casa, enlevada em altíssima contemplação, quando escuta que batem à porta chamando-a pelo nome. Rita, Rita! Ela ficou com medo, ela pensou até que poderia ser uma armadilha
do demônio, né? Ela não sabia de onde estava vindo essa voz chamando por ela. Ela abriu a porta, a janela, olhou, não viu ninguém e continuou ouvindo esse chamado, ouvindo seu nome, Rita, Rita. E aí ela se ajoelhou diante de Jesus crucificado. Durante esse momento de oração, Rita foi arrebatada em êxtase e o divino esposo fez-lhe ouvir estas palavras: levanta-te, minha amiga, apressa-te e vem ao asilo por ti suspirado, que suas portas já estão abertas para ti. E por meio de meus santos, teus protetores, conduzir-te-ei à morada de minhas esposas. O Senhor estava ali falando com Rita, né? Encorajando Rita para que ela se tornasse religiosa, né? E aí Rita, ela continua ouvindo esse chamado à noite ali na sua casa, nesse momento de êxtase, de oração. Ela continua ouvindo o seu nome e quando ela abre a porta da sua casa, ela encontra justamente com aqueles santos de devoção dela, Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau, que estavam nas orações de Rita. E eles chamam Rita, chamam para que ela os acompanhe. E ela vai. Ela logo reconhece que são eles, né? Porque no início ela teve medo, ela pensou ser até uma cilada do demônio. Mas depois que o Senhor falou com ela, encorajou ela, ela seguiu os santos. Esses santos levaram Rita até a beira do precipício. Esse precipício, ele fica bem perto do convento onde Rita gostaria de entrar. E aí acontece algo incrível, né? Esses santos empurram Rita desse precipício. Ela estava ali com medo de dar um passo à frente, porque ela ia cair, ia se machucar, poderia até morrer. Ela estava com medo ali diante daquele abismo e eles empurram Rita ali de cima. E aí ela já não viu mais nada, né? Isso era noite e ela só foi ver o que aconteceu com ela no dia seguinte, pela manhã. Esse precipício, né, esse monte, esse lugar ali de onde Rita foi jogada por esses santos, lá nesse mesmo lugar hoje existe uma grande cruz no cume desse monte, onde as pessoas vão, visitam, rezam. Este lugar também era um lugar que Rita costumava rezar. É um lugar, então, importante ali, né, em Cássia, porque Rita, ela nasceu num pequeno povoado, né, de Roca Porena, mas ela se batizou em Cássia, ela viveu a sua vida, né, de matrimônio, a sua vida religiosa em Cássia, por isso nós a chamamos de Santa Rita de Cássia. Então, esse monte onde hoje tem essa cruz, esse monte onde Rita rezava e de onde ela foi jogada, né, é em Cássia. Então, Rita, ela foi jogada deste monte, esses santos fizeram isso, eles que empurraram Rita ali de cima e ela caiu no convento. Então, lá do monte ela cai no convento. Então, ela entrou no convento com esse empurrãozinho, né? E ela acorda no dia seguinte no jardim do convento. Ela desperta ali sem entender ainda o que aconteceu. Ela está assustada. E a superiora e as irmãs ali do convento estão acordando para rezar, ainda está escuro
E aí elas conseguem observar que existe alguém diferente ali dentro do convento, mas ainda não conseguem identificar que é Rita, que é aquela viúva que queria entrar no convento, que vinha insistindo por isso. As mais corajosas se aproximam para ver quem é aquela pessoa e ficam surpresas ao ver que é aquela viúva que sempre estava batendo ali na porta e pedindo para entrar no convento. Elas ficam assustadas porque elas não entendem como ela entrou no convento. E Rita também está assustada porque ainda não entende muito bem o que aconteceu com ela, né? E ela pede, pelo amor de Deus, que elas deixem ela ficar ali no convento. Ela quer seguir essa vocação, né? Ela quer viver os últimos anos de sua vida sendo religiosa. E elas ficam assustadas, sem saber o que fazer, depois que Rita entra ali de uma forma misteriosa. Depois que a Madre Superiora e as irmãs observam, conferem ali, né, que não tinha nenhuma porta, nenhuma janela aberta onde Rita pudesse entrar, elas acabam se convencendo de que aconteceu algo extraordinário e que deve ser realmente a vontade de Deus que aquela mulher entre para o convento, né? E assim elas aceitam Rita. E Rita, ela então fica ali no convento por 44 anos. Então, 44 anos de sua vida foi como religiosa. E Rita, ela começa, né, a ter uma vida ali dentro do convento extraordinária, com muitas coisas extraordinárias que vão acontecendo ali na vida de Rita dentro do convento. Ela sempre rezava diante de Jesus crucificado, né? E aí, em um desses momentos em que Rita está ali diante de Jesus crucificado, ela reza pedindo para que Jesus dê a ela um pouquinho do seu sofrimento. Então Rita pede a Jesus que ela quer sentir um pouco do seu sofrimento da cruz. E aí é quando acontece algo extraordinário. Um espinho da coroa de Jesus se desprende daquela imagem e vem então para a fronte de Rita, especificamente do lado esquerdo. E aí Rita permanece 15 anos com esse espinho na testa que lhe causou muito sofrimento, muita dor. Aqui neste livro diz que saíam vermes dessa ferida de Rita, né? Esse espinho na testa foi causando um grande sofrimento para ela durante 15 anos. Rita, ela começa a viver uma vida solitária dentro do convento, porque essa ferida da testa, ela é fétida. As irmãs não conseguem ficar ao lado de Rita, perto de Rita, não suportam aquele odor, né? E aí Rita, ela começa a ficar isolada num quartinho, né? As irmãs entram e saem ali só para levar alimento para ela, porque ela não consegue mais estar junto das irmãs no pátio, nas tarefas. Então Rita começa a ter uma vida bem solitária, né? E Rita, ela passa então 15 anos com essa ferida aberta. E a história de Rita, né? Esse livro aqui, onde tem a história dela, nos conta que em um jubileu, Rita queria se encontrar com o Papa. Naquele momento ali, haveria uma visita, né, do Papa, e ela queria ir até aquele evento
para encontrar o Papa. E ela pede autorização da Madre Superiora, e por conta dessa ferida, do estado em que estava, a Madre Superiora disse que era melhor que Rita não fosse se encontrar com ele, porque a ferida era fétida, estava feia, né? Não seria ideal que ela fosse na viagem, que ela fosse também se desgastar na viagem, né? Porque Rita já estava ficando idosa, adoentada, estava fraca. Então a madre, ela não concorda que Rita saia do convento e vá com as irmãs ao jubileu. E Rita começa a rezar pedindo a Jesus que ela quer ir lá, ela quer encontrar o Papa. E de forma milagrosa, a ferida de Rita se fecha. Essa ferida que já permanecia há anos na testa de Rita, que nunca havia se fechado, de repente cicatriza e Rita consegue ir ao jubileu, a esse encontro com o Papa. E mais surpreendente ainda é quando Rita volta para o convento e a ferida abre novamente. Então, Jesus atendeu as orações de Rita, porque a ferida se fechou, ela participou do jubileu, fez essa viagem que ela queria e quando ela voltou ao convento, a ferida abriu novamente e continuou o sofrimento de Rita. Ela continua isolada, continua não conseguindo conviver com as irmãs. Em um determinado momento de sua vida, ela não conseguia nem se alimentar mais. E foi quando ela passou alguns anos se alimentando apenas da Eucaristia. Isso é outro fato impressionante da vida de Rita. E Rita, então, foi ficando bem fraca, adoentada, o espinho na testa lhe causando cada vez mais dor, sofrimento. E no dia 22 de maio de 1457, aos 76 anos de idade, sendo 44 de vida religiosa, Rita morreu. E nesse momento da morte de Rita, a sua cela apareceu iluminada. Os sinos do convento começaram a tocar sem que ninguém estivesse tocando. Os sinos eles começaram a tocar sozinhos no momento em que Rita morreu. E aquela ferida fétida, naquele momento, no momento da sua morte, exalou um perfume de rosas. O perfume de rosas, ele impregnou o convento. Então, aquela ferida que antes, ninguém queria chegar perto porque cheirava mal, aquela ferida que causou tanta dor e tanto sofrimento em Rita, no momento da sua morte exalou o perfume de rosas, que não só impregnou a sua cela, como também o convento inteiro. E além disso, relatam também que da ferida surgiu um ponto de luz, da ferida de Rita. Então esse momento, da morte de Rita foi algo impressionante. E a partir dali, milagres foram acontecendo por intercessão de Santa Rita. Hoje ela é uma das santas mais veneradas, a devoção a Santa Rita é mundial. Em vários lugares do Brasil e do mundo, Rita é vista, como uma grande santa. E tudo o que aconteceu na vida de Santa Rita foi algo impressionante, é algo que impressiona. Todas as fases da vida de Santa Rita, desde a sua infância, como eu contei para vocês, desde antes da gravidez da mãe, a mãe já idosa, engravida, tem esses sinais, de Deus. Deus vai mostrando à mãe
de Rita que ela iria engravidar e de uma menina extraordinária. Então, muito antes de Rita nascer, milagres já estavam acontecendo, né? Coisas extraordinárias já estavam acontecendo ali dentro da família, da casa dos pais de Rita. E aí foi a sua infância, toda a sua vida, vida de matrimônio, depois ela viúva, lutando ali pela salvação dos filhos, depois esse desejo da vida religiosa que nunca cessou. Cada fase da vida de Rita foi marcada por coisas extraordinárias. Santa Rita, ela nos ensina a ser uma filha obediente, ela nos ensina a ser uma esposa virtuosa, ela nos ensina a ser uma mãe zelosa, que ora pela salvação dos seus filhos. Ela intercede por viúvos e viúvas que se sentem abandonados e sozinhos, né? E ela também intercede por aqueles que estão na vida religiosa, ela que tanto desejou fazer este caminho. Ao terminar essa reflexão sobre a vida de Santa Rita, supliquemos a gloriosa Santa que nos faça participantes dos tesouros de graça e virtudes de que se acha tão ricamente adornada, para que os seus devotos possam cantar sempre bem alto os seus favores, rendendo agradecidos louvores ao Deus de misericórdia que, para o bem da humanidade, dignou-se de enviar-lhe uma tão grandiosa intercessora. Nós agradecemos a Deus que nos deu Santa Rita como uma amiga, uma intercessora nossa no céu. Agradecemos a Ele, louvamos a Deus pela vida de Rita, que nos ensinou tanto. Ela que foi uma mulher que viveu 5 estados de vida, né? Ela foi filha, ela foi esposa, ela foi mãe, ela foi viúva e foi religiosa. Olha que bonito, né? É uma mulher, é uma santa completa, né? Então a gente só deve mesmo louvar e agradecer a Deus pela vida de Rita e por essa santa que Ele deixou para nós, né? Agradecemos neste dia 22 de maio por ter essa intercessora no céu e pedimos a Santa Rita por todas as nossas causas impossíveis. Ela é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, justamente porque tudo em sua vida foi extraordinário. Tudo que parecia impossível aconteceu. Imagina, né? Rita, que queria tanto entrar no convento, entrou de uma maneira que parecia impossível. Então, a gente sabendo disso, refletindo sobre a vida de Rita, isso nos anima, nos encoraja a rezar com fé, pedindo a intercessão dela por tudo aquilo que parece impossível de ser realizado na nossa vida. Coloque aqui nos comentários qual a graça você quer hoje, neste 22 de maio, pedir a intercessão de Santa Rita. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida.